Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de Daniel. Agora, capítulo 8, já estamos caminhando aí para a parte final do livro de Daniel, um livro que é para o nosso tempo. De fato, aqui as profecias que nós temos encontrado, que nós temos estudado juntos, nesses meses aí que já estamos, né, quase 2 meses já estudando o livro de Daniel, quase todo sábado também, traz preciosas lições para o momento em que nós estamos vivendo. E conforme nós vimos no nosso último estudo, né, Daniel capítulo 7, nós vimos ali que o grande enfoque do capítulo 7, parte do capítulo 7 e parte do capítulo 8, é o juízo que ocorre nas cortes celestiais. É lógico que esse juízo, ele também é o tema central, mas também nós temos ali os grandes impérios que governaram o mundo e que também ganharam destaque na visão de Daniel. E agora no capítulo 8 a gente vai dar um zoom, né, que nem a minha irmã falou da última vez, a gente vai dar um zoom nessa profecia e a gente vai nos aproximar mais ainda dessa visão do chifre pequeno e do juízo que ocorre no santuário celestial, assim como a gente viu lá em Daniel capítulo 7. Antes de nós irmos para o texto bíblico, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e dirigir uma oração junto conosco. Pai eterno, Deus grandioso, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua proteção e cuidado. Queremos te agradecer pela vida de cada um dos nossos amigos que estão aqui conectados para este estudo. Que o Senhor venha iluminá-los, que o teu Santo Espírito venha falar ao coração deles e que nós possamos receber a bênção advinda desse estudo. Por favor, seja conosco neste momento, que teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. No nome de Jesus. Amém. Meus amigos, Daniel capítulo 8, sem segredo, né? Eu estava conversando um pouquinho aqui com o Pedrão aqui antes. Sem segredo, né, o Pedrão? Capítulo 8. Sim. A gente vai ver que no capítulo 8, a gente vai ter duas figuras ali, né? A gente vai ter um bode e um carneiro. Só que não tem nenhum segredo porque o próprio Gabriel, aqui no decorrer do capítulo 8, ele vai explicar para Daniel quem se refere àqueles animais, né? E ele vai dar os nomes, ele vai ser bem claro com relação a isso. Vamos então para a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso guia, para que juntos a gente possa ter uma compreensão melhor desse estudo no capítulo 8 de Daniel. Meus amigos, vamos ver aqui o nosso esboço do capítulo 8. E o capítulo 8, o título desse estudo é O Dia do Juízo de Deus. Tá bom? Quando a gente faz o esboço do capítulo 8, a gente vai separar em 3 partes o capítulo. A primeira parte principal, a visão do bode e do carneiro. E aí dentro dessa visão nós temos a descrição e as ações do carneiro, a descrição e as ações do bode, e depois a gente tem a batalha entre esses dois animais. Depois a gente tem a visão do chifre pequeno, e aí durante o capítulo, na descrição do capítulo, a gente vai ter a sua origem, as suas ações e a conversa entre os dois santos. A partir desse momento que nós temos a conversa entre os dois santos, a gente vai ver que Daniel ali, ele vê uma figura como de um homem, né? Como semelhança de um homem, muito parecido com a linguagem do capítulo 7, quando ele vê a Jesus, e essa figura é Jesus. E este homem, né, Jesus no caso ali, diz para Gabriel dar a explicação da visão para Daniel. E aí depois o restante do capítulo 8 é a explicação de Gabriel para Daniel a respeito dos dois animais, a respeito do chifre pequeno e também a respeito da conversa entre os dois santos ali que Daniel pôde escutar. Tá bom? Então, avançando aqui no nosso estudo, ficou bem tranquilo a gente identificar aqui quem são estes dois animais que aparecem no capítulo 8 de Daniel. Né? O bode com os 2 chifres, ele representa o Império Medo-Persa, e aquele bode, o carneiro, né, com os 2 chifres, e o bode, que tem um chifre notável, ele representa ali a Grécia. O próprio anjo Gabriel, ao explicar para Daniel quem são esses 2 animais, lá no verso 20 do capítulo 8, ele vai dizer, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E no verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, no caso aqui, Alexandre o Grande. Tá certo? Então, se a gente pegar agora essas 2 imagens, né, do carneiro que tem um chifre maior do que o outro, representando a Medo-Pérsia, que lembra lá o urso do capítulo 7, e se nós pegarmos esse bode que tem um chifre notável, que representa o leopardo com 4 cabeças e 4 asas lá de Daniel 7, e a gente colocar naquela nossa tabelinha, que a gente está acostumado a ver, a gente vai ver a ampliação que nós estamos tendo desde o capítulo 2, passando pelo capítulo 7 até o capítulo 8.
Lá no capítulo 2, a gente viu que o ouro representava a Babilônia. E aqui no capítulo 7, a gente viu que era o leão com asas, tá certo? No capítulo 8, não tem representação de Babilônia. E por que não tem representação de Babilônia? A gente vê logo no início do capítulo 8, no verso 1, Daniel ele começa assim, ó. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. E aí você vai se lembrar que lá em Daniel, no capítulo 5, a gente tem a queda de Babilônia, e a gente vai ver que é sobre o governo de Belsazar que o reino cai. Ou seja, o governo de Babilônia ele já estava no fim. Então não tinha muito sentido continuar falando de Babilônia, porque ali eles iriam ser, né? O reino de Babilônia ele ia ser destruído, ele ia ser tomado ali pelo Império Medo-Persa. E uma coisa que nos chama a atenção aqui nesse capítulo 8 é que Daniel diz que ele tem essa visão no ano terceiro do reinado de Belsazar. E se a gente vai no capítulo 7, a primeira visão dos 4 animais foi no primeiro ano. Ou seja, essa visão ela acontece 2 anos depois daquela primeira que ele tinha tido. Aí você fica imaginando, né? Puxa vida, ele teve uma visão daquela do capítulo 7 com todos aqueles animais híbridos assustadores, né? Ele ficou perplexo com aquela visão que ele tinha tido e ele teve que esperar 2 anos para poder ter de novo, né? Alguma resposta, alguma coisa que pudesse levar ele a compreender aquela visão do capítulo 7. Imagina você aguardar, né, uma resposta por 2 anos a respeito de um assunto tão complexo como esse que Daniel teve. Depois a gente vai ver que a parte de prata representa o urso que tem um lado maior do que os outros, e que no capítulo 8 é representado pelo carneiro com 2 chifres, e o texto vai evidenciar que esse carneiro ele tinha um chifre menor do que o outro, né? Um chifre dele era maior do que o outro, fazendo alusão lá ao urso do capítulo 7, que tinha um lado maior do que o outro. Depois, a parte de bronze da estátua vai se referenciar ao leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e no capítulo 8 vai ser referente ao bode que tinha um chifre notável, tá certo? Que representa o Império Grego. Depois, as pernas de ferro representando Roma. No capítulo 7, aquele animal terrível que Daniel não conseguia explicar. E no capítulo 8, Roma pagã, ela vai ser representada também pelo chifre pequeno. A gente vai ver que nesse capítulo 8, o chifre pequeno ele vai representar as 2 fases de Roma, tanto a pagã quanto a papal. Por último, a gente vai ter os pés de barro e ferro, que representam um chifre pequeno no capítulo 7 e os 10 reinos, e no capítulo 8 também é representado pelo chifre pequeno, tá bom? Se a gente colocar isso aqui, tirar um pouco os símbolos, né, de que a gente já tem ideia, já tem a visualização bem clara deles, a gente colocar isso de uma maneira mais direta, objetiva, a gente tem essa divisão. Tá? Então, Daniel capítulo 2, nós temos os 4 metais, Daniel capítulo 7, os 4 animais, e Daniel capítulo 8, a gente vai ter 2 animais e o chifre pequeno em suas 2 fases. Tá? A gente vai ter uma fase inicial representando Roma pagã e uma fase final representando ali Roma papal. Vamos, então, recapitular aqui o que o texto está dizendo para a gente. Lá no verso 3, é dito o seguinte a respeito desse carneiro, né? A gente vai ter a descrição desse carneiro, e no verso 4 diz o seguinte: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. Quando a gente olha para o Império Medo-Persa, representado aqui pelo carneiro, e a gente olha para a origem dele, aonde que ele surge, nós vamos ver que pela extensão do seu império, que é essa parte mais escura aqui da apresentação, a gente percebe que realmente, né, os locais ou os lugares para o qual o Império Persa ele se dirigiu foi realmente para o ocidente, para o norte e para o sul. Né? Foram esses lugares que ele se dirigiu, que ele levou o seu exército e conquistou as terras. Né? Depois ele vai conquistar a Babilônia, vai conquistar o Egito, vai também conquistar a Palestina, ele vai conquistar toda a Lídia ali, a região da Turquia atualmente, né? E quase vai chegar na Grécia. Depois a gente vai ter as guerras entre gregos e persas ali, justamente porque o Império Persa estava ameaçando, né, os governos gregos ali. Então, quando fala desse carneiro que ele dava marradas, marradas é uma cabeçada, né? É aquele movimento que o carneiro faz, geralmente. Ele quer dar uma cabeçada, e essa cabeçada ela é em direção ao ocidente, ao norte e ao sul. Quando ele está falando a respeito, né,
disposição do Império Persa, ele vai falar o seguinte na página 4, ó, aí no verso 4. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E a gente vai perceber que esse termo se engrandecia, ele vai se repetir várias vezes aqui no capítulo 8. Ele começa aqui no verso 4, ele se repete no verso 8, ele se repete no verso 10 e se repete também no verso 11. Ou seja, todos esses poderes que aparecem aqui no capítulo 8, tanto o carneiro, quanto o bode, quanto o chifre pequeno, eles vão se engrandecer. Né? Eles vão se tornar excessivamente grandes. Só que aqui no final do verso 4 e no começo do verso 5, diz o seguinte: e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres ao que tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E quando a gente olha aqui, né, para o nosso mapa, a gente vai ver que quando esse carneiro começa a ameaçar o reino da Grécia no Ocidente, um reino ali se levanta, né, composto pelo Império Grego Macedônico, ele se levanta e vai contra o Império Persa. E conforme a gente viu lá no capítulo 7, isso de fato ocorreu. Né? Alexandre Grande ele teve uma ascensão meteórica e a conquista que ele teve sobre as nações ao redor, inclusive o Império Medo-Persa, ela foi tremenda, foi numa velocidade magnífica, tanto que ele com 33 anos no auge, né, da sua fama, da sua carreira, da sua forma, ele vem a falecer. E é justamente isso que a gente enxerga aqui nesse texto. É dito que esse bode, né, que tinha um chifre notável, né, olha o que diz no verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Daqui o grande chifre, que é o seu grande rei, representa Alexandre. Ele, com 33 anos de idade, ele se propôs um desafio. Depois de ter conquistado todo o Oriente, ele disse, agora eu também vou até a Índia. E ele quis, né, partir ali da Pérsia para a Índia, e ali acabou contraindo uma doença e morreu com 33 anos de idade. Ou seja, ainda muito novo, né, no auge do seu império. Olha a extensão do Império Grego que a gente olha aqui, vê no mapa. Nesse período, o chifre notável que era representado por Alexandre o Grande, ele é quebrado. Né? Aquele grande chifre, ele é quebrado. E no verso 8 diz o seguinte, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então a gente lembra que o leopardo lá em Daniel capítulo 7, ele tinha 4 cabeças que depois representavam os 4 generais que dividiram o Império Grego. Aqui, no capítulo 8, a gente tem de novo um paralelo. Diz o quê? Tinha um grande chifre notável. Esse grande chifre notável, ele foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, representando lá a cabeça do leopardo. E quando nós olhamos a divisão do Império Grego, novamente aqui, a gente vai ver que esses 4 chifres são os 4 generais de Alexandre que dividem o seu império entre o Império Seleucida, o Império Ptolomaida, o Império de Cassandro, que era ali a região da Macedônia, e depois o Império de Lisímaco, que pegou aquela parte ali da Lídia. Tá bom? Então, esses 4 chifres representam as 4 cabeças do leopardo, que são os 4 generais de Alexandre que fundam novos reinos a partir do Império Grego. Só que aí, meus amigos, seguinte, justamente nessa parte do capítulo 8, do verso 8 e do verso 9, a gente vai ter um probleminha de tradução aí. Porque acompanha comigo na sua Bíblia, lá em Daniel capítulo 8, verso 8 e 9, que diz o seguinte, ó, eu vou ler desde o princípio para a gente poder entender e depois eu vou pegar o verso 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Pronto, vamos parar por aqui. A gente viu lá no capítulo 7 que o chifre pequeno, ele surgia do 4º animal que representava Roma, tá certo?
mas ele surgia no meio dos 10 chifres, ou seja, no meio daqueles 10 reinos, aqueles 10 chifres do animal que representavam os reinos pelo qual o Império Romano foi dividido, ele surgia no meio. Ele não surgia de nenhum dos chifres, tá certo? Só que, quando a gente vai aqui para o capítulo 8, em algumas traduções, e talvez, aí eu vou pedir a ajuda de vocês, algumas traduções, elas vão traduzir o verso 9 da seguinte maneira, ó. Na tradução ao meio da Revista Atualizada e na Nova Versão Transformadora, vai estar dessa seguinte maneira: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Então, na Almeida Revista Atualizada, que é a maioria das Bíblias, né, está traduzido dessa maneira: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Tá? Na Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que eu tenho aqui, ele vai dizer o seguinte: e de um deles saiu um chifre muito pequeno. De um deles o quê? Se a gente pegar o final do verso 8, a gente entende, ó. E no seu lugar, no lugar do chifre grande, subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. O que seriam esses 4 ventos do céu? Os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, destes 4 ventos do céu, dessas 4 posições, surgiram 4 chifres. E de uma destas posições saiu um chifre muito pequeno. Ou seja, de um desses 4 ventos do céu, saiu deles um chifre muito pequeno. Ele não diz que saiu de um outro chifre, tá certo? Ele diz que uma dessas 4 posições saiu esse chifre pequeno. Na Nova Versão Internacional, ele também vai trazer essa questão no verso 9. De um deles o quê? Dos 4 ventos da terra. Na direção dos 4 ventos da terra, de um deles saiu um outro chifre que começou pequeno. Na verdade, se a gente olhar no texto hebraico, né, a construção do texto hebraico, aqui no capítulo 8, ele favorece a tradução da Almeida Corrigida Fiel e da Nova Versão Internacional. Talvez, se no seu texto você tem aí a Almeida Revista Atualizada, você vai ver que essa tradução, ele coloca que o chifre pequeno, ele surge do outro chifre. Tá? Mas a tradução correta seria que de um deles quem? Dos 4 ventos do céu, das 4 posições da Terra. Tá bom? Representando ali norte, sul, leste e oeste. Então, por conta dessa dificuldade na tradução, o que acontece? Alguns intérpretes dizem que esse chifre pequeno, né, tomando essa tradução que a gente viu da Almeida Revista Atualizada, ele sai de um outro chifre. E como nós vimos que esses 4 chifres eles representam reinos, que seriam os generais de Alexandre, eles atribuem esse chifre pequeno à figura de Antíoco IV, né, ou Antíoco Epifânio. Ele seria ali um dos reis, né, da dinastia Seleucida. Então, ele seria ali um dos que herdaram o reino de Seleuco, um dos generais de Alexandre. Então, muitos vão tratar o chifre pequeno aqui em Daniel capítulo 8 como Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV. Só que a gente tem um problema com essa tradução e com essa interpretação. Por quê? A gente vê que todos os elementos que surgem nessa profecia, tanto o carneiro, quanto o bode, quanto o chifre pequeno, eles vão se engrandecer, tá certo? E esse engrandecimento deles atribui a um poder maior. Então você tem o Império Medo-Persa, ele se torna grande, ele se engrandece. Mas depois vem o Império Grego e se torna maior que o Império Persa. Depois você vai ter o chifre pequeno, lá no verso 10, e diz o seguinte: se engrandeceu até contra o exército do céu. Ou seja, esse chifre pequeno, ele vai se engrandecer mais ainda, mais do que o Império Grego. E quando a gente olha para Antíoco, ele é uma divisão do Império Grego. Não tem como uma divisão ser maior do que o todo. Né? Se o Império Grego alcançou toda aquela extensão, e aqui no capítulo 8 está dizendo que todos eles vão se tornando maiores, o chifre pequeno tem que ser maior do que o Império Grego. Ele não pode ser menor. E Antíoco, como um dos herdeiros aí do Império Seleucida, ele não pode atender, então, essa interpretação de ser o chifre pequeno. Tá bom? E aí a gente tem mais aqui algumas colocações. O porquê isso não pode ser? Olha só. Antíoco IV Epifânio, né, diz o seguinte: foi o terceiro filho do rei Antíoco III Magno, e diz aqui, ó,
que após a derrota do seu pai pelos romanos, ele viveu 14 anos como exilado em Roma. E antes de se tornar rei, com um acordo do Senado romano, como vassalo de Roma. Olha só, até mesmo o seu governo, ele está sujeito a Roma, ou seja, Roma já era mais poderosa do que ele. Percebe? Porque se ele tivesse tanto poder assim, fosse tão grande, ele seria maior do que Roma. Mas aqui ele assume o poder como vassalo, como alguém que depende do Império Romano que estava surgindo naquela época. Depois é dito o seguinte, e aí por que as pessoas interpretam que Antíoco ele seja o chifre pequeno? Porque ele realiza uma guerra contra o Egito, tá certo? E ele se volta para a Judéia, e ele procura querer helenizar o povo hebreu, né, o povo judeu. Ele procura introduzir dentro da cultura judaica ali os costumes gregos. A religião grega dirigida pelo paganismo, né, o estilo de vida, os ginásios que eles tinham ali para a prática de esportes, ele começa a querer introduzir toda essa cultura grega dentro de Jerusalém, dentro do povo judeu. Em 172 a.C., Antíoco aceitou o dote de Menelau, nomeando para o cargo de sumo sacerdote no lugar de Jasão. Ou seja, a gente sabe que o sumo sacerdote, dentro do contexto ali judeu, né, ele tinha que ser descendente de Arão. E você tinha toda uma linhagem para poder ser sacerdote ou alcançar o cargo de sumo sacerdote. Nesse caso, a gente vê Antíoco ele interferindo, inclusive, na religião. Né? Jasão era o sumo sacerdote, mas foi outro lá, Menelau, ele paga e ele acaba se tornando o sumo sacerdote no lugar daquele que tinha por direito. E em 167, Antíoco, que regressava de uma campanha ao Egito, conquistou Jerusalém. Né? Uma certa de rebeliões começaram a ocorrer ali em Jerusalém, e aí ele vai lá para abafar essas rebeliões. E ali, então, ele começa a colocar o seu exército para patrulhar ali a cidade, as cidades passam a ser controladas pelos soldados, e aí vem, talvez, o elemento que mais faz com que as pessoas acreditem que Antíoco ele é o chifre pequeno. Porque nesse período, lá no templo em Jerusalém, ele construiu uma estátua do deus grego Zeus, no templo de Jerusalém. Ele construiu uma estátua do deus grego Zeus, e ali eles sacrificavam porcos. Né? E a gente sabe que os porcos são um dos animais impuros, né? Segundo a palavra de Deus, segundo as leis dietéticas também de Levítico 11. E, assim, quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, né? O episódio em que Jesus encontra ali os endemoniados, os demônios pedem para ir aos porcos, porque os porcos eram animais impuros e os judeus não tinham contato com esse tipo de animal. Então, quando Antíoco promove, né, esse sacrifício de porcos dentro do templo em Jerusalém, ou seja, ele estava profanando o lugar que era mais sagrado para os judeus. E por conta disso, então, muitas pessoas creem que ele seja o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel. No entanto, a gente já viu que, pelo próprio texto, ele não pode ser, porque o chifre pequeno ele precisa ser maior do que o Império Grego. E aí, meus amigos, aqui a gente tem uma citação também de Isaac Newton, que já ajudou a gente bastante aí na interpretação do texto de Daniel, e dessa vez também não é diferente. Olha o que ele diz aqui nessa obra do Henry Fierback. O último chifre é considerado por alguns como Antíoco Epifânio, mas sem muito critério. O chifre de um animal nunca representa uma única pessoa, ele sempre significa um novo reino. E o reino de Antíoco era um reino antigo. Antíoco reinou sobre um dos 4 chifres, e o chifre pequeno era um 5º chifre sob os seus próprios reis. Então aqui, Isaac Newton tem a mesma interpretação que a gente está tendo até agora. A princípio, esse chifre era pequeno e tornou-se muito grande, o que não ocorreu com Antíoco. Ele foi descrito como o maior sobre os demais chifres, o que não aconteceu com Antíoco. Pelo contrário, o seu reino foi fraco, pagando tributo para Roma, ele não o fez crescer. O chifre era um rei de aparência feroz, de grande poder, de destruição, que prosperou em sua prática. Isto é, prosperou nas suas práticas contra o povo santo. Mas Antíoco saiu do Egito assustado com uma simples mensagem dos romanos, sendo mais tarde repelido pelos judeus. No livro de 1 Macabeus, a gente vai ver que a gente tem a revolta, né, dos Macabeus. Judas Macabeu ali, ele lidera um grupo de
em rebelião contra Antíoco. E os próprios judeus expulsam ele da terra, né? Então, assim, a nação pequena, como era a nação ali judia, eles se organizam e eles conseguem expulsar Antíoco das suas terras. O chifre era fortalecido por um outro poder. Antíoco agia sozinho. O chifre erguia-se contra o príncipe das hostes do céu, o príncipe dos príncipes, e esse não é o caráter de Antíoco, mas do anticristo. O chifre derrubou o santuário ao chão, o que Antíoco não fez. Ele o deixou em pé. O santuário e o exército foram espezinhados por 2.300 dias, e nas profecias de Daniel, um dia vale por um ano. Ou seja, aqui a gente tem a interpretação de novo, né? O princípio de interpretação dia-ano. Mas a profanação do templo no reino de Antíoco não durou muitos dias naturais. Esses dias deviam durar até o tempo do fim, até o fim da indignação contra os judeus. E essa indignação ainda não terminou. Eles deviam durar até que o santuário que fora derrubado fosse purificado. E o santuário ainda não foi purificado. Então, aqui são as palavras do próprio Isaac Newton, né? Analisando, estudando em cima do capítulo 8 e chegando à interpretação de que esse chifre pequeno não pode ser Antíoco, né? Pelas demais razões que nós demos aqui também. A outra interpretação, então, que está em harmonia com o capítulo 7, conforme nós vimos, né? O capítulo 8 vai ser uma ampliação do capítulo 7, é de que esse chifre pequeno, novamente, vai representar Roma. Só que com uma questão diferente aqui. Lá no capítulo 7, nós vimos que o chifre pequeno, ele representa apenas Roma papal. Tá certo? Ele apenas representa Roma papal. Aqui no capítulo 8, o chifre pequeno, ele vai representar tanto Roma pagã quanto Roma papal. De que maneira isso ocorre? Olha só, a gente vai ver lá no verso 9, que diz o seguinte: e de um deles, a gente já viu que esse um deles não é chifre, mas são os 4 ventos do céu, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Essa terra formosa aqui, ou terra gloriosa em algumas traduções, é a Palestina, tá? Na região ali de Jerusalém, onde estava o assentamento judeu. Então, esse reino, quando ele surge, ele vai ser muito forte para o sul, para o oriente e também para a Palestina. Ele vai ter forte influência nesses locais. E a gente vai ver que Roma, realmente, quando o Império Romano, né, ele se expande, ele controla lá o Egito, ele vai também se estender para o Oriente, a região da Turquia, um pouco mais adiante, Síria, e ele também vai dominar sobre a Terra Gloriosa, sobre Jerusalém. Porque toda, né, a narrativa dos evangelhos, a gente vai ver que é Jesus vivendo, passando ali, né, pela região da Palestina, Nazaré, Samaria, Judéia, e quem está no poder ali governando tudo? Os romanos, né? Cristo, ele é crucificado debaixo do governo romano, inclusive é o governo romano que executa, né, manda crucificar a Cristo. Então a gente percebe que esse verso 9, ele está em harmonia total com Roma pagã, com as atitudes de Roma pagã. Só que quando a gente vai para o verso 10, a gente vai ver uma transição. Olha só no verso 10 o que está escrito. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Nesse momento, o chifre pequeno, ele deixa de ter uma ação, como a gente costuma dizer, na horizontal, e ele passa a ter uma ação vertical. Ou seja, ele deixa de ter uma ação somente ali aos seus semelhantes, e ele começa a atacar o exército do céu. Ele tem uma atitude aqui vertical. E a gente, como estamos aqui estudando um livro de profecias, a gente sabe que esse exército do céu, ele representa, né, um simbolismo. Né? Não teria como Roma atacar o exército do céu. Então, quando a gente olha essas atitudes, a gente vai ver que nessas atividades do chifre pequeno, quando ele se estende muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, no verso 9, é Roma pagã. É aquilo que o Império Romano realizou. Mas quando ele passa a ter uma atitude contra o exército do céu, aqui a gente vê o surgimento de Roma papal. No verso 24, o próprio anjo Gabriel, ele vai dar a interpretação do que é esse exército do céu. Ele vai dizer que é o povo santo de Deus.
tá certo? Por diversas vezes na Bíblia a gente vai ver as hostes do céu, o exército do céu. Esse exército do céu não refere-se somente aos anjos de Deus, mas se refere também ao povo de Deus. E aqui, no caso do capítulo 8, lá no verso 24, é dito que esse exército do céu é representado pelo povo santo. Tanto o exército do céu, quanto as estrelas, né? É representado aqui pelo povo de Deus. Então, esse chifre pequeno que surge no capítulo 8 de Daniel, ele não pode ser Antíoco, mas ele é Roma, nas suas duas fases, a fase pagã e a fase papal. E para isso, a gente vai ver novamente algumas atividades do chifre pequeno. Você vai perceber que ele tem muitas similaridades com o capítulo 7. Olha só rapidamente aqui o que a gente vê no capítulo 8. Esse chifre pequeno, ele se engrandece contra o exército do céu, a gente já viu que é o povo de Deus, tá certo? Ele se volta contra o povo de Deus. Alguns do exército das estrelas ele lançou por terra e os pisou. Ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e aqui a gente precisa entender uma coisa. Se o exército do céu representa o povo de Deus, quem que é o príncipe do exército? É a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe do exército. Tá certo? O que ele faz? Ele tira o sacrifício contínuo, lá no verso 11, a gente vai ver. Esse sacrifício contínuo aqui, ele significa tamid no hebraico. E o que significa o tamid no hebraico? Rapidamente aqui, só para a gente entender. O tamid, ele representa todo o sistema do santuário que tinha, tanto nos tempos de Moisés, quanto até nos tempos de Jesus. Então, todo o sistema do santuário de sacrifícios, né, de holocaustos, para perdão dos pecados, para purificação, todo esse sistema que era realizado pelos sacerdotes dentro do santuário, né, ele é representado pelo sacrifício contínuo, ele é o tamid. A gente sabe que todos esses sacrifícios eram envolvidos ali para perdão dos pecados, né? As pessoas se dirigiam ali ao santuário, ali era sacrificado um animal para que a pessoa que havia cometido o pecado pudesse obter o perdão. Então, todo esse sistema ele é representado pelo tamid, que significa sacrifício contínuo. E quando a gente vê aqui no verso 11, a gente vê que esse chifre pequeno, o que ele faz? Ele tira o sacrifício contínuo. Se o sacrifício contínuo representa todo o sistema de salvação que estava vinculado ao santuário, significa que esse poder, de alguma maneira, ele vai atacar esse sistema de salvação, esse plano de salvação que era representado pelo santuário. E conforme a gente estudou no capítulo 7, a gente vê que Roma introduz ali a confissão auricular, né? Tem o perdão de pecados pelo sacerdote, ou seja, o padre ele pode perdoar os pecados. A gente viu que na confissão dos próprios luteranos, né, eles dizem que Roma papal é o anticristo porque eles não permitem que ninguém seja salvo senão por eles. Né? Eles não permitem que ninguém seja salvo sem eles. Né? Então, todo esse sistema introduzido pelo papado, ele ofusca, né, o plano da salvação que era representado ali no santuário judeu e que prefigurava aquilo que Cristo iria fazer por nós. Né? Então, se aqueles cordeiros que eram mortos no santuário representava Cristo que um dia iria tirar o pecado do mundo, ele iria entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, quando Roma papal começa a introduzir uma série de ritos para que você obtenha perdão, né, indulgências, etc., o que ele está fazendo? Ele está ofuscando o sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não é capaz, ele não é eficaz para nos perdoar de todo pecado. Eu preciso de algo mais. Né? Então, eu preciso fazer algo mais, eu preciso de uma penitência para poder obter o perdão total. Então, a gente percebe aqui que nesse movimento vertical, o chifre pequeno, ele atinge justamente o plano da salvação, né, executado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois no verso 11, o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Novamente aqui de novo a gente vê, né, as ações desse chifre pequeno contra o sacrifício de Cristo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra. A gente viu que Roma papal mudou os tempos e mudou as leis, mudou a lei de Deus, né, distorceu a palavra de Deus. Depois diz que esse chifre pequeno ele é entendido em adivinhações, ou seja, a gente viu que até Isaac Newton, né, falou que o chifre pequeno, por ter uma boca, ele era um profeta.
né? Então, aqui no verso 8, no capítulo 8, no verso 23, diz que ele é entendido em adivinhações e ele se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, ele vai ser forte, mas ele não vai ter uma força em si mesmo. Mas através das suas alianças, através da sua influência, ele vai ter muita força. E é isso que a gente vê com Roma Papal até os dias de hoje. Destruirá os poderosos e o povo santo, a gente viu toda aquela parte da perseguição. E, por fim, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Esse engano na sua mão, quando a gente vê todas as tradições que foram colocadas dentro da igreja cristã, né? Adoração aos santos, intercessão de Maria, etc. Todos esses enganos, eles fizeram e conseguiram prosperar nisso que eles realizaram. Tá certo? E quando a gente compara todos esses elementos aqui do chifre pequeno do capítulo 8, a gente não pode dizer que é antigo. Tá certo? Ele está muito mais em harmonia com o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Portanto, se a gente faz uma comparação entre o capítulo 7 e o capítulo 8, a gente vai ter 8 pontos em comum aqui. Ó. Ambos são pequenos no início, ambos se tornam grandes, ambos são poderes que perseguem, ambos se engrandecem e são blasfemos, ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm sua atividade limitada por um tempo profético. A gente viu lá no capítulo 7 que o chifre pequeno ele iria ter uma supremacia durante 1260 dias, que são anos proféticos, e aqui no capítulo 8 a gente vê que esse mesmo poder ele vai atuar durante 2300 tardes e manhãs. Depois, ambos se estendem até o tempo do fim, ou seja, eles vão existir até o tempo do fim. E por último, ambos enfrentam destruição da parte de Deus. Então, quando a gente usa, né, todo esse fundamento que a gente construiu lá no capítulo 7, a gente percebe que no capítulo 8, o chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Não tem como ser diferente. Tá certo? Não tem como ele ser um outro poder ou representação de uma outra força. O chifre pequeno em Daniel 7 representa o papado, portanto, a expansão vertical do chifre pequeno de Daniel 8 deve representar o mesmo poder. Assim como em Daniel 2 e 7, o principal poder final é Roma, tanto pagã quanto papal. Tá certo, meus amigos? Tudo bem até aqui? Gerson, uma dúvida só. Diga. Nos duas partes anteriores agora, que você falou do Tamid, né? Uhum. Esse sistema seria o tabernáculo? Exatamente. Eu vou daqui a pouco dar uma pincelada nele aqui para a gente poder entender. Beleza. Olha só, você lembra que no último estudo a gente colocou esse diagrama, né? Que era a visão de Daniel a respeito do juízo. Então a gente via lá que o último poder que vai existir antes do juízo iniciar e do reino de Deus ser estabelecido era Roma papal. Tá certo? E a gente viu nesse diagrama aqui que esse poder de Roma papal ele iria vigorar durante 1260 anos com força total, mas depois ele ia ser quebrado, certo? Ele ia ter ali, ele ia ser, vamos dizer assim, ele ia ser ferido, ele ia ser deposto o Papa, a gente viu lá em 1798, né? Mas depois ele iria, mesmo assim, depois ele iria retornar e continuar. Mas o seu período, o seu auge era de 1260 anos, né? Que foi de 538 até 1798. E que após o ano de 1798, em algum determinado momento, iria começar o juízo no céu. Você lembra disso? Era a lógica do capítulo 7, tá? Eu vou trazer aqui de novo para a gente e a gente vai ver o paralelo que ela tem com o capítulo 8. Então, lá no capítulo 7, a gente tinha a descrição dos 4 animais. Depois da descrição dos 4 animais e do chifre pequeno, a gente tinha a visão do juízo e o fim do juízo. No capítulo 8, a gente tem o mesmo paralelo. A gente tem a descrição dos 2 animais, depois a gente tem a conversa dos santos e o santuário purificado. Ou seja, a conversa dos santos e o santuário purificado, ela está paralelo à visão do juízo do capítulo 7. É o mesmo evento aqui, só que descrito de uma maneira diferente. Lá no capítulo 7, Daniel viu o ancião de dia se assentar nos tronos, né? Foram abertos os livros e ali começou um juízo. No capítulo 8, ele vê 2 santos conversando, um pergunta para o outro até quando, né, durará todas estas coisas, e o santo responde para ele até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, estes eventos, eles tratam o mesmo assunto, é o juízo. Tá bom? Então, Daniel 7 ele tem um paralelo muito interessante com o capítulo 8.
E quando a gente vê que esse tema da conversa dos santos e do santuário purificado, ele está interligado ao juízo, a gente precisa considerar esse ponto aqui que eu trouxe para a gente. Os paralelos do capítulo 7 e 8, eles funcionam da seguinte maneira. A gente tem as ações do chifre pequeno, temos uma atividade determinada por um tempo profético desse chifre pequeno, depois vem o juízo e, por último, a destruição do chifre pequeno e o reino dado aos santos. Tá bom? Então, esse é o paralelo que a gente encontra nos dois capítulos. E eu trouxe ele para a gente aqui, para a gente ver de uma maneira mais clara. Olha só. Lá no capítulo 7, nos versos 24 a 27, a gente tem as atividades aqui do chifre pequeno. Então, diz o seguinte: ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos, cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Tá certo? E depois desse período, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino domina a majestade, os reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Percebeu aquele paralelo que a gente falou? Ações do chifre pequeno, atividade determinada por um tempo profético, foi demais, peraí. Juízo e depois a destruição do chifre pequeno. Foi o que a gente viu aqui no capítulo 7. No capítulo 8, a gente vê o mesmo paralelo. Olha só, ele se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército do céu e das estrelas, lançou por terra e os pisou, contra o príncipe do exército, foi tirado o sacrifício contínuo, lugar do seu santuário foi lançado por terra, lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. E aí depois a gente tem a pergunta: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, aqui a gente tem a ação do chifre pequeno, e logo depois das ações do chifre pequeno, que é por um tempo, né, que ele tem essas atividades, nós temos o juízo. Aqui também, da mesma maneira, temos as ações do chifre pequeno, elas vigoram por um período, mas depois desse período ocorre o juízo. Aqui, no capítulo 7, a gente vê que o juízo será estabelecido, e no capítulo 8 a gente vê que o santuário será purificado. Então, estes dois são os mesmos eventos. O juízo estabelecido e o santuário purificado trata do juízo de Deus com relação a esse poder que estava dominando sobre a terra. Tá bom? Dito isto, agora a gente precisa entender como que esse juízo ele é encontrado aqui no capítulo 8. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão que você falou, Pedrão. O capítulo 8, os elementos, né, da construção desse capítulo 8, eles são fantásticos. Primeiro, porque Daniel ele passa agora a escrever em hebraico. No capítulo 1, o texto foi escrito em hebraico. A partir do capítulo 2, Daniel começa a escrever em aramaico. E ele segue escrevendo em aramaico, que era a língua de Babilônia, o idioma de Babilônia, até o capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, o que ele faz? Ele volta a escrever em hebraico. E isso chama a atenção da gente, no sentido de que, até então ele estava escrevendo o aramaico, que seria o inglês hoje, uma língua universal, né? Todas as pessoas pertencentes ali ao Império conseguiriam entender, mas quando ele chega no capítulo 8, ele começa a escrever em hebraico de novo. Como se ele estivesse direcionando essa mensagem do capítulo 8 para um grupo de pessoas em especial, no caso judeus. Ele está chamando a atenção para esse ponto. Tá certo? Depois, a figura de animais puros na visão, animais que eram sacrificados no santuário em Jerusalém. Esse é um outro ponto que chama atenção para a gente. Enquanto no capítulo 7 a gente tinha aqueles animais, né, que eram híbridos, né, mistura com asa, com leão e etc., 4 cabeças, etc., aqui a gente vai ter animais comuns. A gente tem um bode e um carneiro. Não tem nada demais com relação a esses dois animais. E esses dois animais eram animais que eram utilizados no santuário para sacrifício. Eram animais puros. Né? O terceiro ponto aqui, a linguagem do santuário. Se você perceber, a partir do verso 11 do capítulo 8, você vai ver que a linguagem que Daniel vai utilizar aqui é uma linguagem totalmente voltada para a linguagem do santuário. Ele fala de transgressão, ele fala de pecado, ele fala de purificação, ele fala de sacrifício, ele fala de santuário. Ou seja, toda a linguagem que ele está utilizando aqui remete aos ritos do santuário judeu. Tá certo? Então, a linguagem de Daniel ela muda aqui também nesse ponto. Por fim, a imagem de dois animados utilizados no dia da expiação.
ou no dia da purificação, ou o dia do perdão, tá? Esse era um evento único dentro da religião do judaísmo. O dia da expiação era o dia do juízo para o povo judeu, é o dia do perdão. É o dia em que Deus se propõe perdoar todos os pecados da nação. E nesse dia em especial eram utilizados 2 bodes, ou um carneiro e um bode. Os mesmos animais que a gente vê aqui no capítulo 8. E por último, a gente tem lá no verso 14, né, quando um dos santos responde até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aqui ele está usando uma linguagem do santuário. Porque o santuário, nesse dia da expiação, ele era purificado também. Então, o que acontece? Todos os termos, os elementos aqui do capítulo 8, a partir aqui do verso 9, eles remetem ao santuário. Ou seja, Daniel está chamando a atenção, né, a nossa atenção para o foco, que é o quê? O santuário, o rito do santuário. E mais específico, o dia da expiação, que é o dia do juízo. Tá certo? Então, olha só que coisa interessante. Para a gente poder entender como é que funciona esse dia do juízo, né, essa purificação que vai ocorrer no santuário aqui no capítulo 8, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica do tabernáculo e do templo dentro do judaísmo, tá? Então, rapidamente, aqui a gente não vai fazer algo exaustivo, mas só para a gente poder compreender. A ideia do tabernáculo, quando ele foi construído a mando de Moisés, né, lá quando o povo peregrinava pelo deserto, a ideia era o quê? Deus pede para construir um tabernáculo para que ele possa habitar no meio do povo. É para isso que Deus pede para construir esse tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Quando esse tabernáculo ele foi construído, né, ele tinha ali no meio o santuário, né, a parte do santo e do santíssimo, ele tinha um pátio, ele tinha algumas tendas em volta, umas cortinas que protegiam ele, tá certo? E todo o povo de Israel acampava em redor do santuário. Ou seja, literalmente Deus habitou ali no meio do povo. Todo o povo ele ficava dividido em torno do santuário, ou seja, o santuário era o centro, tá certo? Quando a gente vai para a construção do Templo de Salomão e também depois no Templo de Zorobabel, que Herodes terminou, funcionava da mesma maneira. O santuário ele foi construído em Jerusalém e ao redor do santuário você tinha a cidade. Tá? Então o santuário ele era o centro da religião e da nação judaica. Tá? Deus era o rei, Deus ali era aquele que estava no meio do povo. Então, esse é o princípio que a gente entende com a construção do santuário. E para que Deus pede para que esse santuário seja estabelecido? Dentro do santuário, a gente vai ver que ocorre uma série de ritos, tá certo? E a gente não vai entrar em todos esses ritos, mas a gente vai dar o conceito básico, tá? No santuário, aqui no pátio, a gente vai ter, né, essa parte maior do santuário, do tabernáculo também, ele tinha um altar para sacrifício e ele tinha uma pia. Tá? Então, esses 2 elementos ele ficava no pátio. Depois, a gente tem a tenda, né? O santuário em si, e esse santuário ele era dividido em 2 compartimentos. Ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo você tinha ali o candelabro, tinha a mesa de pães, você tinha o altar de incenso, e no lugar santíssimo você tinha a arca da aliança. Epa. Deixa eu ver aqui, pronto. A Arca da Aliança, tá certo? O lugar santíssimo ele era protegido por um véu. Ele tinha um véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E as únicas pessoas que ministravam dentro do santuário era o sacerdote. Ele ministrava somente na área referente aqui ao lugar santo, e o sumo sacerdote, que ele tinha uma autorização para ir ao lugar santíssimo. Só que esse lugar santíssimo, ele só poderia ir uma vez no ano, que era justamente no dia da expiação, o dia do juízo, o dia do perdão. Tá certo? Então, somente nesse dia ele podia ter acesso ao lugar santíssimo. E ele só podia ter acesso ao lugar santíssimo via uma série de sacrifícios que ele fazia, né, para perdão dos seus pecados, para purificação dos seus pecados, para depois ter acesso ao lugar santíssimo. Então, basicamente, como funcionava o santuário? O santuário foi o meio que Deus estabeleceu para ensinar o plano da salvação. Então, no santuário você tinha um sacrifício contínuo que ocorria aqui no altar de sacrifício, tá certo? E esse sacrifício, ele era contínuo, como diz o nome, né? Ele nunca cessava,
tá certo? 2 vezes ao dia eles sacrificavam um cordeiro e colocavam aqui nesse altar como sacrifício para perdão dos pecados do povo. Ou seja, se alguém cometesse algum pecado, né, um pecado assim mais leve, mais brando, vamos dizer assim, eles olhavam para o santuário, eles viam a fumaça do sacrifício contínuo subindo, e ali eles sabiam que eles tinham perdão dos pecados deles, porque um sacrifício tinha sido feito para perdão dos pecados. Agora, quando ele cometia um pecado assim, né, mais grave, mais severo, com uma implicação maior, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um cordeirinho, ele levava um cordeiro ou um outro animal, né? Depende do sacrifício, ou depende também, inclusive, do pecado. Ele pegava um cordeirinho, levava até o tabernáculo. Ali, o sacerdote ajudava ele, né, a conduzir ali o sacrifício. Só que o que acontecia? O pecador colocava as mãos na cabeça do cordeirinho, confessava os seus pecados, e depois o próprio pecador, ele degolava o animal. Ele degolava o cordeirinho, o sacerdote recolhia o sangue daquele sacrifício, né? E dependendo do sacrifício que era feito, ele ministrava esse sangue de uma maneira diferente. E aí ele pegava, por fim, o cordeirinho, colocava no altar, e ali era feito o sacrifício. Então, basicamente, o sistema do santuário, ele demonstra, né, que nós não podemos, por nossa própria justiça ou pelas nossas próprias obras, obter o perdão. Né? Todo pecado exige morte. É assim que a palavra de Deus diz. Né? Se você pecou contra a lei de Deus, o que te resta é a morte. Mas para que você não morra, você então realiza o sacrifício. Isso dentro do Antigo Testamento. Tá? Então você fazia o seu sacrifício, ali então seus pecados eram perdoados. Ou seja, você que era o culpado, passava os seus pecados para um animal inocente, e esse animal inocente ele morria no seu lugar. Todo esse símbolo era um tipo, né, daquilo que Cristo iria fazer. Quando João, né, Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo esse sistema do santuário apontava para Cristo, que um dia viria à Terra, ele receberia os nossos pecados sobre si, e ele mesmo entregaria a sua vida em sacrifício. Então, todo esse sistema representava o sacrifício de Cristo. Era assim que Deus ensinava a respeito do sacrifício que Cristo iria fazer pelo seu povo. Tá bom? E aí você tinha dois grupos de pessoas, né, que participavam desse rito. O sacerdote, que ele fazia toda essa ministração no pátio e no lugar santo, e você tinha o sumo sacerdote, que ele poderia também fazer as ministrações comuns do sumo sacerdote, mas ele tinha um papel especial. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E ele só poderia entrar no lugar santíssimo no dia da expiação, uma vez por ano. Tá bom? Então agora vamos entender como é que funcionava esse dia da expiação rapidamente aqui. Depois você, com mais calma, pode ir no livro de Levítico, capítulo 16, tá? Ali ele vai contar como que funciona todo o sistema do dia da expiação. Você vai ver que é impressionante. Aqui eu só separei algumas partes para a gente resumir e entender por que no capítulo 8 de Daniel é o dia da expiação que é prefigurado ali. Olha só, no verso 2 de Levítico 16, Deus vai dar uma ordem para Arão. Ele diz o seguinte: diga a Arão para não entrar a qualquer momento no lugar santíssimo. Você lembra que o lugar santíssimo é esse segundo compartimento do tabernáculo. É ali onde ficava a Arca da Aliança, tá? Dentro da Arca da Aliança você tinha as tábuas dos 10 mandamentos, você tinha um pote com maná e tinha a vara de Arão que floresceu. Ali é onde era manifestada a presença de Deus, no lugar santíssimo. Então, o que Deus ordena a Arão? Para que ele não fique entrando a qualquer momento no lugar santíssimo, para que ele não morra. Porque Deus irá aparecer na nuvem sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Tá? Aquela tampa onde você tinha 2 querubins que ficavam um de frente para o outro cobrindo a arca. Isso se chama propiciatório. Então, Deus ele iria manifestar a sua presença ali, naquele local, em cima da arca, e Arão ele não podia entrar a qualquer momento naquele local, porque senão ele ia morrer com a presença de Deus. Tá certo? Depois, lá no verso 5, diz o seguinte: da congregação tomará 2 bodes para expiação do pecado. Olha aqui o assunto de Daniel 8, tá vendo? Da congregação, então, ele tinha que tomar 2 bodes para fazer expiação do pecado.
O bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor será oferecido para expiação do pecado. Então ele pegava 2 bodes e jogava sortes para o Senhor. Então um daqueles bodes ele ia ser escolhido para o Senhor. Tá bom? Então esse que ia ser escolhido para o Senhor, ele ia ser oferecido como expiação do pecado. Depois, o sangue do bode da expiação pelo povo será levado para o lugar santíssimo, e o sangue será aspergido sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então, o que acontecia? Aquele bode que foi jogado sorte, e ele foi escolhido como bode para o Senhor, ele era sacrificado pela expiação do pecado de todo o povo, de toda a nação. E aí, o sumo sacerdote pegava, então, o sangue desse bode, e ele entrava com esse sangue no lugar santíssimo. Lembra que ele só pode entrar uma vez no ano, que é justamente no dia da expiação. E quando ele chega lá com o sangue desse bode que foi pelo pecado do povo, o que ele faz? Ele asperge esse sangue em cima da tampa da Arca da Aliança e na frente da arca. E você vai ver que lá no verso 2, o que Deus disse? Que ele estaria ali. Então, quando o sumo sacerdote ele pega o sangue e ele lança sobre o propiciatório, lança sobre a Arca da Aliança, o que ele está fazendo? Ele está colocando o sangue, né, que é a expiação do pecado do povo, ele está jogando sobre o próprio Deus, como se ele estivesse jogando sobre o próprio Deus. Ou seja, Deus está recebendo o pecado do povo sobre si mesmo. Percebe como que o sacrifício de Jesus começa a fazer ainda muito mais sentido à luz do Antigo Testamento? Então, depois que ele faz esse rito, o que ele faz? Deste modo, será feita a expiação. Expiação significa purificar, remir, tá? Então, depois que ele realiza todos esses ritos, será feita a expiação pelo santuário por causa das suas imundícias, dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Aqui é um ponto interessante que diz o seguinte: quando esse rito ele é realizado, ele está purificando não somente o povo dos seus pecados, mas ele também está fazendo uma expiação por quem? Por qual objeto? Pelo próprio santuário. Então, quando ele pega o sangue, derrama sobre o propiciatório, ele não está só fazendo a expiação do pecado do povo, mas ele também está fazendo expiação pelo santuário. Por quê? Imagina o seguinte: no decorrer de um ano, né, o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo num dia determinado, né, e uma vez por ano, que era no dia da expiação. Até esse dia, todos os dias, os pecados do povo é levado para o santuário. Tá certo? A pessoa peca, ela vai no santuário, ela faz o seu sacrifício, o sangue daquele sacrifício é aspergido no santuário, ou seja, é como se o registro do pecado saísse da pessoa e através do sacrifício do animal inocente, agora esse pecado ele é perdoado, mas ele é jogado sobre o santuário. O santuário passa a ter o registro desse pecado, para que a pessoa seja perdoada. E no último dia, né, no dia do juízo, o dia da expiação, o que acontece? Acontece uma purificação do santuário. É como se todos aqueles pecados que foram registrados durante todo o ano, né, das pessoas que foram lá e confessaram seus pecados, eles fossem removidos do santuário. Eles fossem limpos dos registros do santuário. E olha o que diz aqui nos versos 20 e 22. Havendo acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação, vê de novo, que todo esse rito, ele não busca só purificar as pessoas, mas fazer o quê? Expiação por quem? Pelo santuário e pela tenda da congregação. E pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e o bode irá receber todas as iniquidades, transgressões e pecados, e o enviará ao deserto. Então você lembra que lá no princípio eram escolhidos 2 bodes. Eram jogados à sorte, um deles era escolhido para sacrifício para o Senhor. Tá certo? E o outro ficava de lado. Depois que todo esse rito ele era realizado, né? E era feita expiação pelo santuário, ou seja, o pecado ele era removido do santuário. Esse pecado, vamos dizer assim, ele era colocado sobre quem? Sobre aquele bode que sobrou, o bode que não foi o escolhido para o Senhor. Tá certo? E esse bode então agora ele recebe, né, todos aqueles pecados. É como se ele tivesse agora sendo colocado sobre ele
todos aqueles pecados que haviam sido cometidos e que estavam no santuário. E aí no verso 29 e 30 diz o seguinte: nesse dia será um dia solene de aflição, porque naquele dia se fará expiação por todos para purificar-vos. Ou seja, esse dia, quando ele diz que era um dia solene de aflição, era um dia em que as pessoas deveriam fazer uma análise do coração delas. E ver, né, como elas tinham levado a vida diante de Deus, o que elas tinham feito, qual a maneira que elas haviam procedido até então. É um dia de autoexame, realmente, né, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. E nesse dia era proibido fazer qualquer tipo de trabalho, ou seja, todo o povo, eles deveriam estar voltados para um único propósito. Qual que era? O dia da expiação. Tá certo? Naquele dia, todas as atenções deles estavam voltadas para todo esse rito que procurava purificar não somente o povo de todos os pecados, mas remover também os pecados que estavam no santuário. E aí, no final, no verso 33, é dito o seguinte: ao final, todo acampamento, nação e santuário são purificados. O pecado não é somente perdoado, mas também banido do meio do povo. Então, esse é o resumo do dia da expiação, tá certo? Um dia solene, onde o pecado de toda a nação era perdoado, e não somente o pecado era perdoado, mas o pecado ele era removido do meio do povo. Ele era lançado fora. Todos aqueles registros de pecado que ficaram no santuário durante todo o ano, eles eram removidos dali. Esse que é o Yom Kippur, né, que os judeus, eles, por tradição, praticam até os dias de hoje. Então, todo esse capítulo 8 de Daniel, ele gira em torno desse dia da expiação. Por isso que todos esses elementos, eles estão presentes. Os 2 bodes, né, o santuário, a linguagem do santuário, do sacrifício, porque Daniel está nos chamando para a atenção de que esse juízo que a gente viu lá no capítulo 7, ele é uma representação, na verdade, né, o que acontecia aqui na Terra era uma representação daquele evento que está ocorrendo no céu agora. O juízo que a gente viu lá no capítulo 7, ao qual Jesus se dirige, né, ao Pai, é o dia da expiação que ocorre nas cortes celestiais. Aquilo que acontecia na Terra era só uma sombra do que está acontecendo no céu neste exato momento. Então, dito isto, meus amigos, olha só. A gente viu aqui que um santo pergunta para outro, né? Daniel, ele ouve. E um santo diz o seguinte: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pesados? Em outras palavras, né? Até quando o chifre pequeno, a visão toda, né? Os bodes, o carneiro, o bode, o chifre pequeno, a profanação do santuário, todas essas coisas vão continuar. E a resposta do outro santo é: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, todas estas coisas vão acontecer até 2.300 tardes e manhãs. A partir dali, então, o santuário começa a ser purificado. Ou seja, todos os pecados que estão registrados no santuário celeste, eles vão começar a serem purificados agora. Eles vão começar a serem apagados. A gente já está vacinado aqui com relação ao conceito de ano, né? A gente não tomou as vacinas que tem que tomar, mas a gente já está vacinado com relação a esse conceito de ano. A gente sabe que quando Daniel introduz aqui esse tempo, né, até 2.300 tardes e manhãs, ele está chamando a nossa atenção de novo para um período profético. Tá certo? Tardes e manhãs, se você for lá em Gênesis capítulo 1, ele vai ser igual a um dia. Tá certo? Foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então esse conceito tarde e manhã representa um dia. E aqui a gente tem esse texto: 2.300 tardes e manhãs é o mesmo que 2.300 dias. Na mentalidade judaica, o conceito de criação e juízo, eles estão intimamente conectados, pois após o juízo ocorre uma nova criação. Então Daniel, ele usa um elemento lá de Gênesis, tarde e manhã, né? Que a gente vê lá em Gênesis. Tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Quando ele utiliza esse conceito de novo aqui no capítulo 8, de tarde e manhã, o que Daniel está fazendo? Ele está conectando as duas coisas, o juízo com a criação. Por quê? Porque na mentalidade hebraica, depois do juízo, sempre surge uma nova criação. Tá certo? Depois que ocorre o juízo, alguma coisa ali é sentenciada, e aqui a gente está vendo que
o chifre pequeno vai ser destruído, né? E não somente o chifre pequeno vai ser destruído, mas todo o pecado vai ser destruído. E a partir da remoção desse pecado, surge uma nova criação, né? Surge agora um reino onde não há mais pecado, surge um reino que não vai ser mais governado por tiranos, por ditadores, né, por homens poderosos, mas será governado pelo próprio Cristo. É um novo reino, né? É uma nova terra, assim como diz lá Isaías, como diz Apocalipse, é uma nova criação, tá certo? Então, juízo e criação eles estão intimamente ligados. Por isso que aqui no capítulo 8, Daniel ele usa essa, né, tardes e manhãs, se referindo lá a Gênesis. E aí tem mais um texto que diz o seguinte: para os israelitas, Kippur, né, o Yom Kippur, o dia da expiação, simboliza a purificação do mundo. E isso é um ponto interessante. Na mentalidade, né, dos judeus, o Yom Kippur não é só a purificação do seu povo, mas ele representa, ele simboliza a purificação do mundo, uma verdadeira recriação. É por isso que Daniel usa a expressão tardes e manhãs, uma frase que ocorre estritamente no contexto da criação. O Deus que julga é também o Criador que perdoa. Olha só, meus amigos, então 2.300 dias, né? A gente sabe que em profecia eles representam 2.300 anos, tá certo? Então 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias, que em linguagem profética representa 2.300 anos. Então, se a gente pegar de novo aquela pergunta, né? Até quando durará a visão? E aqui um dos santos está se referindo a toda a visão, tá? Do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Ele diz, até quando vai durar isso? E as ações do chifre pequeno? A resposta é, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. Ou, se nós usarmos uma linguagem de Daniel capítulo 7, o juízo será estabelecido. Ou seja, a partir de 2.300 anos, quando esses 2.300 anos se completarem, também o santuário será purificado e o juízo será estabelecido. Avançando aqui um pouquinho, vamos só recapitular. A gente viu que no final dos 1.260 anos de supremacia de Roma papal, a gente viu que num período futuro, após 1798, seria estabelecido esse juízo, tá certo? Que foi aquilo que a gente entendeu no capítulo 7. Agora a gente vai dar um zoom aqui nessa escala. Após os 1.260 anos, a gente viu que vai começar o juízo. Só que com o capítulo 8, nós compreendemos que o juízo ele se inicia no fim dos 2.300 dias. Ou 2.300 anos proféticos. Tá certo? Então, no final desses 2.300 dias, no final desses 2.300 anos proféticos, começa o juízo. E a gente já sabe que ele começa após 1798. Agora, como que a gente consegue saber a data do início do juízo? Aqui no capítulo 8 a gente não tem informações. Porque a gente sabe que ele começa no final dos 2.300 dias, tá certo? Mas para a gente saber exatamente quando começa, a gente precisaria da data de início. A gente viu lá que Roma Papal, ele começou a sua supremacia em 538. E depois ele teve 1.260 anos de domínio, né, absoluto, incontestável, que durou até 1798. Então a gente conseguiu cravar a data ali de início e fim. Mas aqui no caso dos 2.300 dias para iniciar esse juízo, a gente só sabe que ele começa após 1798. E a gente não tem a data de início. No entanto, no próximo sábado, no capítulo 9, a gente vai conseguir saber quando começa esses 2.300 dias. E quando a gente sabe que ele começa, a gente também vai conseguir chegar, saber ao seu término. Tá bom? Meus amigos, quando a gente fala desse termo, né, do verso 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, muitas pessoas, por conta dessa interpretação de Antíoco, eles pensam no santuário lá em Jerusalém, tá certo? E uma coisa que incomodou Daniel também é porque quando falou nessa linguagem de santuário será purificado, ele lembrou que o santuário lá em Jerusalém estava destruído por Nabucodonosor. E quando ele ouve que iria levar 2.300 tardes e manhãs para o santuário será purificado, ele fica preocupado, porque ele está pensando no santuário terrestre. Tá certo? Ele fala, puxa vida, vai levar todo esse tempo para que o santuário, né, de Deus seja levantado novamente e seja purificado?
E esse é um dos motivos pelo qual Daniel também ele fica enfraquecido no final, né? Ele fica ali desconsolado, e a gente vai ver isso também no capítulo 9, né, na oração de Daniel. Ele fica tão triste, né, com essa, vamos dizer assim, com a ideia que ele tem dessa visão, de que vai levar todo esse tempo para o santuário ser purificado, que ele começa a rogar a Deus ali para que Deus intervenha. No entanto, a gente viu lá que no capítulo 7, né, o juízo que é estabelecido, ele é estabelecido no céu. Tá certo? Então, se o juízo está ocorrendo no céu, aqui no capítulo 8, esse santuário que vai ser purificado, que também representa o juízo, não pode ser na terra. Ele também precisa estar no céu. E é o santuário do céu que precisa estar purificado. E muitas vezes as pessoas questionam e eles dizem que não existe um santuário no céu. Mas olha o que é dito aqui, ó. Moisés, ele viu o modelo do santuário no céu quando ele construiu o tabernáculo. Lá em Êxodo capítulo 25, no verso 8 e 9, né? Deus vai dizer: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo." Ou seja, Deus deu uma visão para Moisés do santuário no céu, e Moisés, né, projetou ali da mesma maneira que ele viu esse modelo. Foi apresentado um modelo para Moisés, e Moisés copiou esse modelo aqui no santuário terrestre. Tá certo? Então, esse modelo que Moisés copiou é um modelo do santuário celeste. Então, Moisés, ele viu o modelo do santuário celestial, né, para poder replicar aqui na Terra. Lá em Hebreus 9, e Hebreus vai falar por diversas vezes do santuário, mas ele vai dizer o seguinte, a respeito de Jesus, que Jesus, ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, Jesus, neste momento, ele está no santuário celestial, agindo como nosso sumo sacerdote, tá certo? Intercedendo por nós para o perdão dos nossos pecados. E esse santuário no qual ele está é o verdadeiro santuário. Ou seja, se aquele é o verdadeiro santuário, o que tinha aqui na terra era uma cópia, né? Não era o original. No verso 11 diz o seguinte: "Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação." De novo, o tabernáculo, o santuário em que Cristo está, é um tabernáculo, um santuário perfeito, que não foi feito por mãos humanas. Foi o próprio Deus que fez esse santuário. E no verso 24 diz o seguinte: "Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus." Ou seja, o santuário que Cristo está hoje é o santuário verdadeiro, o santuário feito pela própria mão de Deus. Então, Moisés viu o modelo do santuário no céu. Paulo falou a respeito de Jesus no santuário no céu. E João, em Apocalipse, ele vai ver o santuário no céu. Lá em Apocalipse 15, verso 5, João diz o seguinte: "E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu." Ou seja, ele teve uma visão do próprio santuário de Deus no céu. E no capítulo 16, no verso 1, de novo ele vai dizer: "E ouvi vinda do templo, santuário celestial, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus." Percebe? Ele ouve vinda do templo uma grande voz. E a voz diz para derramar as taças sobre onde? Na terra. Ou seja, o santuário não está na terra. O santuário, ele está no céu. É esse santuário celestial que João, ele enxerga. Portanto, quando é dito aqui em Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, o que está querendo dizer aqui que no fim desses 2.300 anos, o juízo vai ser estabelecido no céu e de uma vez por todas, todo pecado será removido da existência. Aquilo que acontecia aqui na terra no dia da expiação, onde todo pecado era removido da nação e do santuário, e eles ficaram livres desse pecado, está também acontecendo no céu. Muitas pessoas questionam, né? Ah, mas o céu é puro, o céu é santo, Deus habita no céu. Que pecado possa haver no céu para ser purificado? Não é pecado que existe no céu, mas é o registro de pecado.
Lembra lá que em Daniel capítulo 7 foram abertos livros quando se assentou o juízo? Esses livros que são abertos, eles são os registros dos pecados da vida de cada pessoa que está passando ali em revista. Mas uma vez que cada uma dessas pessoas aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e entrega a sua vida nas mãos dele, Jesus, ele limpa esses registros, ele purifica. E no final do seu juízo, ele removerá todo o pecado, todo o registro de pecado do céu, e também irá remover todo o pecado da terra. Meus amigos, em Hebreus, capítulo 8 e no capítulo 7, talvez aqui nós temos aqui um dos versos mais belos a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele diz o seguinte a respeito dele: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Percebe? Cristo, ele é um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote oficia onde? No santuário. E se ele está à destra do trono da majestade, é porque ele está no santuário no céu. E aí no verso 2 diz o seguinte: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E por fim, sendo ele esse nosso sumo sacerdote, né, intercedendo por nós, agindo para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Em Hebreus 7, verso 25, diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, e ele vive sempre para interceder por mim e por você. Olha que coisa fantástica. Existe alguém que vive sempre para interceder por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a purificação da nossa vida, para que nós possamos andar em santidade. Para que ao fim desse juízo, todos os nossos pecados sejam removidos, todos os registros deles sejam apagados, e nós possamos desfrutar a vida eterna junto do nosso Salvador. Meus amigos, esse foi o nosso capítulo 8. Eu espero que vocês tenham aproveitado este estudo e neste momento agora vocês podem fazer suas considerações, levantarem alguns pontos aí que ficaram meio nebulosos. Fiquem à vontade, esse espaço aqui para a gente conversar. E aí, Pedrão, deu tudo certo? É tudo certo, né? Porque nesse capítulo 8 ele tem uma ótima introdução ao capítulo 7, né? Uhum. É um preview dele, né? Sim. E temos uma continuação. Eu não tinha pensado nessa parte do primeiro animal, né? Uhum. Eu não tinha analisado essa parte, achei interessante. E também a do rei que você falou. A classificação a classificação, né? Depois você pode passar para mim o slide, porque eu queria ver direito essa parte da segunda, como fala? Segunda opinião, né, que falam, né? Uhum. Histórica. Eu Sim. não tinha percebido isso, não. Ah, sim. Não tinha conhecimento. Essa parte do sacrifício contínuo que você comentou a respeito do sacrifício do santuário, ficou claro isso aí? Sim, ficou sim. Eu tinha pensado porque você estava falando do sistema, né? Sistema de. Você tinha falado, eu pensei, será que é o tabernáculo? É o tabernáculo. Então, Exatamente. E assim, a gente percebe que todos os elementos que a gente viu aqui, né, do capítulo 8, eles apontam para o tabernáculo, né? sim. Por isso que depois vai fazer... Quando você não tem essa visão, e chega no verso 14 e fala, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, você fica meio sem, né? Ah, mas que santuário que, né, será purificado? Você fica meio que boiando, né, com Sim. relação a isso. Mas quando você observa mais atentamente, você vê, tem algumas coisas que a gente não sabe, né, porque o texto foi escrito em hebraico, por exemplo, mas que tem os dois animais que eram utilizados no santuário. Quando a gente começa a observar com mais atenção as ações do chifre pequeno e a gente vê que todas elas envolvem a linguagem do santuário, né? Transgressão, sacrifício contínuo, santuário, etc., a gente começa a perceber que a gente está sendo conduzido para o ponto principal, que é o dia da expiação, que é esse dia do juízo, que era prefigurado lá no santuário
A gente tem uma descrição completa em Levítico 16. Depois eu vou reforçar o convite para você ler Levítico 16. Ali você vai ter o rito do dia da expiação, e você vai, né, a gente passou rapidamente pelos pontos dele aqui, mas você vai compreender que naquele dia todo o pecado ele era removido completamente da nação e do santuário também, né? Os pecados que ficavam registrados ali no santuário, eles eram removidos completamente. E quando a gente olha à luz de Daniel 8, a gente vê que essa purificação do santuário a qual se refere aqui é do santuário celestial. Porque no final desse juízo, o que vai acontecer? Todo o pecado será removido do universo. Não vai existir mais pecado, né? Satanás e os seus anjos serão destruídos, a morte será destruída, todos esses elementos serão destruídos, o chifre pequeno será destruído, né? E naquele momento, os únicos sobreviventes, aqueles que serão recriados, transformados, serão aqueles que pertencem aos santos do Altíssimo. São os santos do Altíssimo, né? Legal. E outra consideração também, Jefferson, na parte que você falou do ponto da tradução, né? Sim. Uma coisa interessante que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo desde o capítulo 2, né? Que eu estou começando a ver também a parte do hebraico, né? Ah, sim. Porque eu vejo as duas traduções mais famosas aqui do Brasil. Sim. Eu também vejo a inglesa e também eu vejo a parte da tradução hebraica para inglesa, né? Ó, que legal. Aí eu já faço que tem uns pontos, por exemplo, de ações e algum verbo e tudo mais, aí não parece que eles adaptam e não fica meio pode perder o sentido, né? Perde o sentido. Perde o sentido, pode ir para outro sentido, é até perigoso, né? Exatamente. Que nem, por exemplo, essa tradução que diz que o chifre pequeno saiu do outro chifre, ela é tendenciosa. Sim. Né? Porque, assim, e um ponto é assim, toda interpretação, ela nunca é neutra. Né? Porque a pessoa que está traduzindo, ela vai colocar ali alguma coisa da tradição dela, daquilo que ela acredita, daquilo que ela recebeu. Né? Nenhuma tradução é neutra, 100%. Sim. E é por isso que muitas vezes, né, os estudiosos eles vão recorrer aos idiomas originais, porque ali ele tem a segurança de que não vai ter interferência da interpretação do tradutor. Né? Sim. Mas esse ponto que você comentou é muito importante. Né? A gente até recomenda pessoas que gostam de pregar ou de dar estudo bíblico, pelo menos ter 3 traduções diferentes. Né? A revista atualizada, que é a mais comum, ter uma corrigida fiel e uma nova versão internacional, porque daí você consegue comparar os textos e você vai ter ali algumas divergências, né? Não muito grandes, mas que uma tradução vai estar mais semelhante ao original. E também a gente vê esse ponto aí da a parte histórica e também da cultura do povo da época, que é tão importante, por exemplo, dos sonhos mesmos, a revelação que Deus faz, Deus faz, não fala que foi assim adaptado, né? Porque vai falar assim que não funciona aqui, não funcionaria aqui, mas é para a interpretação de quem que teve o sonho, né? Sim. São os pontos que ele vai ter o sonho, vai ter o entendimento. Tanto, no Daniel também tem a parte da revelação do motivo, mas no Sim. Apocalipse a gente vê que tem alguns detalhes que faz parte da cultura dele para fazer entendimento. Exatamente. Ou seja, você tem que saber a cultura dele para você entender Exato. o que está acontecendo. Você tem que ter um contexto, né, histórico ali. Sim, da época, como que era. Exato. E uma coisa interessante que a gente não mencionou, que no verso 26, depois que faz toda a explicação, a gente vai ver que Gabriel ele não explica a respeito das 2.300 tardes de manhã, certo? Sim. Ele explica os animais ali, mas ele não explica as 2.300 tardes de manhã. A única coisa que ele fala é o seguinte, ó, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Aí ele fala, tu, porém, cerra a visão porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, fecha, né, a visão, porque isso está ainda muito para frente, do tempo de Daniel ali, né? A gente vai ver que nós aqui nós já estamos esses dias, mas no tempo de Daniel estava muito longe ainda. Então, ele não se preocupou ali em explicar para Daniel, por quê? Porque era uma coisa que estava ainda muito distante, né? Então ele falou, Daniel, dá uma segurada aí, não se preocupa, porque isso aí é mais lá para frente. Então ele não chega a explicar as 2.300 tardes e manhãs, né? Mas a gente conseguiu aqui dentro desses elementos entender que se trata do juízo, não no santuário terrestre, que como talvez Daniel poderia pensar, né? Até o santuário ser reconstruído, ser purificado, mas se trata do santuário celestial. E aí, Pretinha, alguma consideração?
fiquei ansiosa como Daniel, que li até o capítulo 11. Já foi em disparada. Já. Já engatei ali a leitura, porque como você falou, né, mostra o fim, né, da visão, 2.300 tardes e manhãs, mas não aponta, né, no capítulo 9, que vai apontar para o início, né? Sim. E no final do capítulo, Daniel ali ficou, né, perplexo, ficou enfraquecido, e o anjo falou, essa vez não é para agora, né? Ela é certa, é verdadeira, mas é para o tempo do fim. Exato. E nós estamos vivendo esse fim, né? É o Então, dia atual. por isso que é muito apropriado, né? E por isso que Hebreus diz, né? Esses homens foram heróis da fé, mas Deus tinha algo melhor para eles, né? Preparado, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados, né? Exatamente. Nós estamos vivendo, né, a concretização, podemos observar através da história, tudo que Daniel viu em visão, muita coisa ele não entendia, né? Sim. Mas nós, por esse mesmo Espírito, né, que deu a visão, nós podemos ter essa interpretação. E isso é bênção, né? Amém. É bênção pura. Irmã Cláudia, irmã Lani, tudo bem para vocês aí? Alguma dúvida? Algum ponto que vocês querem considerar? A Ilane é uma amiga nossa aqui da Igreja Central. Ah, que legal. Sábado passado ela não pôde entrar, mas hoje ela... Que bom. Bem-vinda, Lani. Deus abençoe, viu? Mais algum ponto que vocês querem levantar, meus amigos? Foi facinho, né? Capítulo 8 ele foi mais tranquilo, né? Foi mais tranquilo. Meus amigos, sábado que vem, a gente vai entrar no capítulo 9, tá bom? O capítulo 9, ele vai ser complementar a esse capítulo 8. A gente tá fazendo uma coxa de retalhos, né? Cada um tá... É interessante isso. Agora, a partir do capítulo 7, a gente vai conectando os capítulos, né? A gente vai conectando os elementos históricos ali da profecia. No capítulo 9, vai ter uma coisa fantástica aqui, que é a primeira parte, que é a oração de Daniel. Tá? Essa oração de Daniel é uma das orações mais belas da Bíblia. Ela é um modelo de oração, né? Porque Daniel, apesar de ser uma pessoa muito justa, ele se identifica com o seu povo pecador, né? E ele clama, ele pede para Deus, eu estou dando um spoiler aqui já total, mas ele pede para que Deus intervenha, né, na situação. Né? Já estou fazendo um resumo do capítulo 9. Olha aí, olha, Pedro. Né? Mas não deixa de ler, tá? Aí, depois ele vai entrar numa segunda parte do capítulo 9, que é o quê? A visão das 70 semanas. Essa visão das 70 semanas, ela vai nos dar o princípio das 2.300 tardes e manhãs. Então, já estou colocando aqui para gente, tá? E aí, depois, no próximo estudo, a gente vai entender qual que é o ponto de partida para essas 2.300 tardes e manhãs, que a gente sabe, já pelo estudo do capítulo 8, que no final dessas 2.300 tardes e manhãs é o início do juízo. Tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Ah, Deus abençoe. A Alane está falando aqui que ela gostou muito, gostou a dica de ter várias versões da Bíblia em mãos. Hoje está fácil, hoje a gente tem aplicativo, né? A gente consegue colocar várias versões e consegue comparar, inclusive, os textos em várias versões. Tem o aplicativo Bible, da YouVersion, que você consegue baixar várias versões e aí você seleciona um versículo e ele te dá já a comparação com as outras versões que você tem. Mas se você gostar da Bíblia física mesmo, né, a gente sempre recomenda ter a Almeida Revista Atualizada, que é a mais comum, ter uma corrigida fiel, porque ela é a correção da revista atualizada, né, por mais que alguns dizem que, não sei o quê, não é bem isso, mas ela é muito interessante, ela é muito boa para estudo. E a nova versão internacional, que é uma versão mais, vamos dizer assim, mais atualizada dos termos, né? Mas ela também segue a tradução ali de uma maneira bem fiel e bem mais neutra possível, né? Se é que a gente pode dizer isso. Então, essas três versões é sempre bom a gente comparar o texto. É lógico, né? Se a gente não for especialista no hebraico, igual o Pedrão, que já está direto nas línguas originais. Tá na tradução do inglês, mas um dia vai que a gente sabe, né? Não é? Então, no hebraico, no grego, o Pedrão tá que tá. Meus amigos, vamos orar então? Vamos. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus, nós te agradecemos muito, Pai, por esse estudo, por essa palavra.
E queremos te agradecer, porque nós temos um sumo sacerdote no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Cordeiro que derramou o seu sangue por nós, que também é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e também é o nosso juiz. Senhor, por essa maravilha que a tua palavra apresenta, nós percebemos que só iremos nos perder se realmente quisermos. Porque Cristo já fez tudo por nós. Ele entregou a sua vida, ele perdoa os nossos pecados, ele intercede por nós e ele também é o nosso juiz. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para viver não em angústia e aflição, mas para vivermos em alegria, sabendo que em Cristo nós podemos obter a salvação. Prepara-nos, ó Deus, pois sabemos que vivemos no dia deste juízo e que ao final dele nós possamos sair purificados. Abençoa cada um dos nossos amigos que participaram desse estudo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma boa semana, uma semana abençoada. E no próximo sábado, às 16 horas, nós voltamos com Daniel, capítulo 9. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Boa semana. Boa Tchau, tchau. semana. Boa semana. Tchau, tchau.